primeiro, né, eu gostaria de te agradecer por ter aceitado o convite, né? Esse é um projeto da editora e a gente tem feito várias, né, recebido vários convidados importantes, tem vários novelistas já agendados, depois eu vou te contar quem são daqui a pouco, né? Mas eu vou falar um pouquinho de você, né? Eu resolvi te convidar porque eu acho que o trabalho que você faz é, assim, é um anexo muito importante à dramaturgia, né? E é um trabalho pioneiro, né? Não tinha nada antes do seu site, né? Tinha, assim, né, conforme até você descreve no site, né, de maneira muito genérica, né? E esse trabalho sensacional, eu acho que serve de fonte de pesquisa no mundo todo. E é muito importante. Parabéns por esse trabalho. Espero que você o mantenha sempre, porque é muito importante. Tudo que a gente quer saber sobre dramaturgia é só acessar seu site que tem lá, né? Eu acho isso muito importante. Muito obrigado, Silvio. Obrigado pelo convite, né? Eu só queria avisar os seguidores que essa live o Silvio que me chamou para ela, não sou eu que vou entrevistá-lo, é ele que vai me entrevistar. É que as pessoas estão cobrando algumas coisas, tipo, não, mas né? A gente conversa aqui Ok. não tem um padrão, nós vamos bater um papo, né? Eu posso perguntar, mas se você tiver alguma coisa para perguntar aí, Tá que bom. esteja a curiosidade dos seus seguidores, fica à vontade também. Mas eu queria que você contasse para mim e para todo mundo que está aqui, muitos já te conhecem, mas, né, e a gente que acompanha seu site, né, você já contou um pouquinho lá escrito, mas eu queria que você falasse um pouquinho como nasceu esse amor pela novela. Eu sei que foi muito cedo, né? Mas conta pra gente como que foi, Nilson. Então, eu sempre fui um ávido consumidor de televisão desde, né, a infância. Então, eu costumo dizer que eu cresci na frente da TV. E desde pequeno eu já tomava notas de tudo que eu assistia na televisão, desde desenhos animados a séries de TV da minha infância. Quando eu falo da minha infância, eu digo... eu estou falando da década de 70, né? Que a TV da década de 70 é muito diferente do que a TV hoje em dia. Eu estou achando muito engraçado o pessoal me chamando de Sugar Daddy, e o povo não sabe o significado da palavra Sugar Daddy. Se vocês soubessem, vocês não me chamariam de Sugar Daddy. Pior que é mesmo. Para ser Sugar Daddy tem que ter dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Vocês vão se informar, viu, pessoal? Mas obrigado pela reverência, de qualquer forma. Continuando o papo com o Silvio, então, desde criança, eu já catalogava o que eu via na televisão, né? E as novelas também, assistia as novelas juntamente com a minha família. A primeira novela que eu lembro de ter visto, criança, acompanhado todos os dias, foi Éramos Seis, a versão da TV Tupi, de 1977, em que a Anistete Bruno foi interpretada pela Dona Lola. Essa foi a primeira novela que eu lembro de ter visto com a minha família do início ao fim. Então eu lembro bastante coisa, eu tenho muita lembrança da primeira versão, quer dizer, eu tenho muita lembrança dessa versão de Éramos Seis. E com 10 anos, a partir exatamente da novela Marrom Glacé, que era uma novela do horário das 7, escrita pelo Cassiano Gabus Mendes, a partir de Marrom Glacé eu passei a tomar nota dos elencos das novelas em um caderno. E eu nunca larguei esse hábito por mais de 20 anos. Eu sempre continuei assistindo as novelas e tomando nota dos elencos. E aí, com o advento da internet, já na década de 90, eu já trabalhava com TI. Eu tive então a ideia de pegar todo esse material que eu havia acumulado em 20 anos em cadernos e resolvi passar para a internet. A princípio, era algo assim totalmente sem nenhuma pretensão, foi apenas uma ideia que eu tive, uma forma que eu achei de armazenar melhor todas aquelas informações que eu tinha, ou seja, na internet, e ao mesmo tempo eu disponibilizava essa informação com todo mundo, porque a internet qualquer um entra, né? E quando eu lancei o site da Teledramaturgia, em 1999, não existia outros portais ou outros sites sobre o assunto. A própria TV Globo, ela tinha o portal dela, mas não havia os sites
de cada programa. Então não existia o site da novela das 8, o site da novela das 7, era um portal geralzão, entendeu? Com informações sobre a programação, com a grade, etc. Então o meu site ele foi pioneiro nesse sentido, foi o primeiro site sobre teledramaturgia brasileira de uma forma mais ampla, né? E depois é que a TV Globo lançou o site dela, cada novela com o seu site específico. O meu site acabou virando referência no projeto Memória Globo, enfim. E aí ele foi crescendo, crescendo e aparecendo, né? Foi isso. E é muito útil, né? Agora você fala de novela, é engraçado. Acho que nós somos da mesma geração, né? Temos aí, não vamos revelar nossa idade, nós somos da mesma, creio que somos da mesma geração, às vezes um pouquinho para mais ou para menos. Mas a primeira novela que eu vi, que eu lembro mesmo, né, foi... Eu sempre vi a novela que era das 8, né? Incrivelmente, eu não lembro muito de novela das 6 e 7. Né? Mas eu comecei... A primeira novela que eu assisti mesmo foi Os Gigantes, né? Aí depois eu lembro que saiu da 7 Marina, da 6 Marina, olhar os lírios do campo, Chega Mais, aí dessa época para cá eu lembro praticamente de todas, né? E, assim, também, né, sou noveleiro, porque na minha vida toda eu sempre assisti novela. E aí, o que você acha? Vamos ver se você tem a mesma opinião minha. Você acha que as novelas... Você acha que muitos autores, né, que estão com trabalhos no ar, que vão lançar algum trabalho, né, há alguns anos eles vêm falando que a novela vai mudar, que a novela tem que ser mais dinâmica e tudo. Né? Você acha que esse novo conceito de novela, ou essa nova fórmula de novela que eles querem criar, pode funcionar igual as novelas, né, nostálgicas dos anos 70, 80, 90, até meados de 2000? Bem, primeiro eu não sei exatamente de que novo formato você está falando, porque novela sempre foi novela, sempre houve, sempre respeitou-se o folhetim, né? Na realidade, o que eu vejo é um movimento para que a telenovela diminua o seu tempo de duração, ou seja, tenha menos capítulos, o que eu acho extremamente importante. Mas eu acho que o formato ele continua a ser o mesmo formato que sempre foi. O que na realidade aconteceu foi uma grande reformulação na fórmula da telenovela brasileira a partir de Beto Rockefeller, em 1968. De lá para cá não mudou a fórmula é a mesma. O que acontece é que a telenovela acompanha a evolução da sociedade. Nesses 50 anos, a telenovela acompanhou a evolução da sociedade. Então, não é que a telenovela mudou, a sociedade mudou e a telenovela acompanhou. E enquanto a sociedade continuar mudando, a telenovela continuará avançando, mas sem deixar de ser telenovela. O produto, o formato, suas características, a fórmula do folhetim vai ser sempre a mesma, entendeu? Se você pegar a Avenida Brasil, que foi um grande sucesso, de uma novela que tem 8 anos, e repetiu o sucesso, não vale a pena ver de novo, ela é um grande folhetim, ela é baseada em Alexandre Dumas, O Conde de Monte Cristo, que é um clássico. Então as novelas vão continuar baseadas em folhetim, entendeu? Eu acho que o que vai mudar é o tamanho, a duração, a quantidade de capítulos, né? Eu acho que isso sim que vai mudar. Eu não sei se eu respondi sua pergunta. Daqui a pouco nós vamos responder as perguntas das pessoas. Mas eu digo o seguinte, é lógico que o folhetim e o melodrama fazem parte da novela desde que ela começou a existir. Mas, por exemplo, Amor de Mãe, vamos citar Amor de Mãe, que, né, é a última novela inédita, né? Ela causou estranheza pela forma como estava sendo contado a história e tudo. Você não acha que teve uma mudancinha ali nesse folhetim? Não sei se é questão de direção e tudo. É essa mudança que eu estou falando. O que você acha? Então, na realidade, o que eu vejo em Amor de Mãe é um caso isolado. A Globo, e eu falo a Globo porque a Globo é a grande produtora de telenovela no Brasil, enquanto que as concorrentes acabaram se fixando em um nicho único, ou seja, o SBT só faz novela infantil, a Record só faz novela religiosa. A Globo, ela oferta para os seus telespectadores variedade. Então, nós tivemos uma novela baiana, Segundo o Sol, nós tivemos uma novela mais escapista, as novelas do Valcir Carrasco são bem escapistas. Nós tivemos o Sétimo Guardião, que a princípio tinha uma proposta de realismo fantástico. E agora nós temos Amor de Mãe, que é uma novela que afunda no realismo
das caracterizações, no realismo das interpretações, no realismo das ambientações, no realismo das temáticas. Então, são sempre propostas diferentes. O que acontece é que a gente nunca havia tido uma novela mesmo, tão realista nesse sentido, quanto está sendo ou foi Amor de Mãe, entendeu? Isso não quer dizer que vai revolucionar a telenovela. Isso não quer dizer que todas as novelas a partir dela serão assim. Isso não quer dizer que isso será um formato, uma regra a ser seguida daqui para frente. A novela substituta, até onde eu sei, se não mudar o cronograma, será uma novela da Lísia Manzo, que é uma escritora que preza muito pelo naturalismo. Haja visto as novelas que ela escreveu para o Horário das 6. Uma semelhança com o Manuel Carlos, né? Exatamente. Então ela é uma outra pegada, é o realismo com naturalismo, é outra proposta. Então o que eu vejo são propostas variadas. E no caso de Amor de Mãe, ela causa estranheza porque ela traz uma realidade muito forte, né? Então eu acho que essa sua percepção talvez seja por conta disso. Eu não vejo nenhuma grande mudança no formato por causa do realismo exagerado, ou eu não diria que é realismo exagerado, né? Isso é até uma redundância, realismo exagerado, não é realismo exagerado. O realismo cru, vamos dizer assim, de Amor de Mãe, eu não vejo mudança por causa do seu realismo cru, entendeu? Agora, o que eu acho, eu fiz essa pergunta assim, para comparar a opinião, porque o que eu acho é o seguinte, cada autor tem a sua assinatura, né? Você vê, as novelas do Valci Carrasco, né, embora com histórias diferentes, tem sempre o mesmo estilo, né? A do Manuel Carlos, a do Agnaldo Silva, etc, etc. Né? A da Manuela é um novo estilo, é a primeira novela dela, então eu creio que essa é a assinatura dela. Todas as novelas, né, que ela escrever serão dessa forma, porque é a assinatura dela, e isso ficou bem claro, né, se a gente comparando as duas séries dela, né, que foram ao ar. Então eu acho que isso é questão de assinatura. Igual eu falei, as pessoas estão estranhando, porque nós acostumamos, né, com o Manuel Carlos, com o Gilberto Braga, com o Valci Carrasco, o Emanuel, né, a Glória Pérez, o Aguinaldo, essa galera das novas. E agora está vindo uma pessoa nova. Né? Nós vamos ter a mesma estranheza, né, na novela da Lísia Manso. Vai ser a mesma estranheza, porque é uma autora nova, mesmo ela já tendo feito uma novela 6, né, as pessoas, né, que assistem as novelas 9 vão sentir uma certa estranheza. Né? Mas é isso, sem melodrama não existe novela. Né? E eu acho assim, você que sempre escreve, né, durante a exibição da novela, e sempre acho que no último capítulo, depois do que acaba, né, a coisa que é mais esperada é só a crítica, né? A opinião do Nilson Xavier, porque você, né, já está como, né, um ícone da crítica, né, da dramaturgia. Então, o que acontece? A gente espera sempre, né? Acabou a novela, a gente corre para lá, que a gente sabe que rapidinho você vai publicar. Né? Quais os elementos que você leva em conta? Né? Quando alguém fala, às vezes, eles falam assim, parece que ele não gosta de autor X, porque ele fala mal da novela de fulano, mas não fala de ciclano. Não concordo com ela. Aquelas discordâncias que dão sempre quando a gente está, né, falando sobre um assunto. Né? Qual que é o seu método? Né? Você já vai assistindo ali, já vai escrevendo? O que você analisa, né, para fazer essas críticas tão bem construídas que você faz? Olha, eu acompanho a novela. Simplesmente isso. Eu escrevo sobre o que eu vejo naquele momento. Entendeu? Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu lembro que quando estreou Deus Salve o Rei, a novela medieval da Globo, no primeiro capítulo de Deus Salve o Rei, me estranhou demais o tom de interpretação da Bruna Marquezine. E eu chamei ela de robótica. Isso causou um reboliço, né? As pessoas passaram a reverberar isso. A Bruna tá robótica, a Bruna tá robótica. E eu achava que ela estava mesmo. Até o final da novela, eu percebi que a Bruna mudou bastante o tom da interpretação. Ou ela adequou-se melhor à personagem, ou ela acostumou-se à personagem, ou a direção aceitou as críticas e mudou o tom, ou o texto mudou o tom, mas eu percebi que a Catarina já estava mais
digerível do que ela era no início. Ou até mesmo a gente acabou se acostumando à personagem também, né? Então é toda uma série de variantes que influenciam. Então, assim, a minha crítica era pautada no que eu vejo naquele momento. Se houve uma evolução, eu vou destacar essa evolução quando eu sentir que ela acontece. A mesma coisa o Caio Castro na novela Novo Mundo, que está sendo reprisada atualmente, que ele fez o papel de Dom Pedro, me estranhou muito o sotaque dele quando a novela começou. E, no entanto, eu percebi uma grande evolução dele, inclusive como ator ao longo da novela. A novela terminou e eu já estava achando o Caio Castro excelente no papel de Dom Pedro, entendeu? Sim. Então, a crítica, ela acontece, como a novela é uma obra aberta, como a novela ela é passível de mudanças, você que escreve sabe muito bem, a novela ela pode seguir vários caminhos, a princípio até inimagináveis, até fora do controle do seu autor. A crítica acompanha isso também, a crítica também é aberta, a crítica também muda, a crítica acompanha a evolução, inclusive, da novela. E o meu trabalho, a base do que eu escrevo é justamente isso, é eu prestar atenção, é eu estar atento ao que está acontecendo naquele momento, entendeu? Eu não tenho preferência, eu tenho as minhas preferências, lógico, mas eu tenho ciência de que todo autor de novela, seja ele quem for, ele tem altos e baixos. Janete Claire e Ivani Ribeiro, dois ícones da telenovela brasileira, elas escreveram tanto novelas excelentes que as colocaram no panteão da televisão brasileira, quanto novelas abaixo da média, ou novelas que tiveram pouca repercussão ou que fizeram pouco sucesso. O Aguinaldo Silva é um grande novelista, é um grande representante da história da TV brasileira. Ele deixou a sua marca em trabalhos memoráveis, como Tieta, por exemplo, que está sendo reprisada nesse momento, ou mesmo A Indomada e outras. E, no entanto, escreveu uma das piores novelas dos últimos tempos, que é O Sétimo Guardião. A mesma coisa o Valci Carrasco, que escreveu as excelentes O Cravo e a Rosa, a Chica da Silva na TV Manchete, o Chocolate com Pimenta, Etamundo Bom, que é uma novela muito boa, a Verdades Secretas, que é uma novela excelente, e também escreveu novelas muito ruins, como O Outro Lado do Paraíso e A Dona do Pedaço. Então, assim, não existe preferência, não existe... o que existe é o momento em que o autor está escrevendo aquela novela e a análise tem que ser feita nesse momento, sobre aquilo que o autor está escrevendo naquele momento, entendeu? Muito bom. Agora, você falando aí desses autores, né, e você, melhor do que ninguém, pode nos dar essa resposta, talvez. Eu acho, né, nessa caminhada minha pela televisão, no sentido de ver novela, de assistir, né, que existe muito autoplágio. O que é o autoplágio? Quando o autor escreve a mesma história de maneira diferente. Então, se naquela novela o personagem era homem, nesse ele passa a ser mulher, etc. Você acha que acontece isso muito na dramaturgia? Ou é a impressão da gente que tem mais, né, vê com mais autocrítica, com mais detalhes, por estar na área? O que você acha? Eu acho que nesse caso existem três questões. Isso que você falou é real. A gente que conhece telenovela, que assistiu muito a novela da vida, a gente tem uma crítica mais apurada mesmo. A gente presta atenção nesses detalhes e a gente lembra das referências que esse autor já usou anteriormente. Isso é super comum. É claro que o telespectador médio, ou seja, a dona de casa, ela está ali apenas para curtir a novela naquele momento. Para ela aquilo é um entretenimento até efêmero, né, ou descartável. Ela não vai se ligar nisso, ou ela não conhece os autores, ela só consome aquilo diariamente e está tudo certo. Mas sim, a autorreferência... outra questão também é que a telenovela essa frase foi dita por alguém, não sei por quem, é a arte de se contar a mesma história, mas de uma forma diferente, né? Então, o folhetim, as histórias de folhetim, as histórias folhetinescas, elas são sempre as mesmas, para falar a verdade. E os autores, por si só, eles se repetem sempre, todos se repetem. Janete Claire se repetia. Ivani Ribeiro, então, se repetia demais.
Todas as novelas de Ivani Ribeiro tinham um casal que se odiava à primeira vista e que acabava apaixonado. Toda a novela dela tinha. Era uma fórmula dela, entendeu? Então, assim, se repetir não é um defeito do autor. Todo autor se repete. É claro que a gente sempre espera um lapso de originalidade, ao menos, sim, mas essa repetição, ela acontece, ela é muito comum, e a gente bate palma quando o autor é bastante original, né? Quando ele apresenta algo novo, aí sim a gente bate palma, né? Mas a gente já não estranha mais. O que eu acho chato é o autor que usa referências dos outros e não reconhece. Isso eu acho chato. Quando a gente descobre uma referência e o autor faz de conta que foi ele que inventou. Isso eu acho muito chato. Sim. E os autores têm, eu acho que tem uma coisa que é proposital mesmo. Aquela neurose que todo mundo que é escritor tem, né, seja de novela, de livro, né, seja o que for. Né, por exemplo, o Aguinaldo tem mania de matar só jogando da escada. O Valci Carrasco tem mania de matar as noivas, né? Assim, várias novelas, teve essa cena que a noiva morreu, né, no final, né, quando ia para a igreja, etc. Sempre tinha isso, né? Talvez é alguma coisa que trouxe de algum momento, né? Entre outras, né? As novelas da Glória sempre tem que ter aqueles núcleos dançantes, né? Sempre tem que ter os núcleos dançantes, etc. A novela do Gilberto Braga sempre tinha que ter um local de show, né? Que acontecesse os shows. Então, eu não sei se isso é uma coisa que o autor tem, né? Um carinho que ele tem por esses itens, ele acaba levando para a novela, né? Pode ser que seja isso. Eu já finalizei a sinopse, ela já está encaminhada, e eu vou fazer referências a vários autores, entendeu? São coisas que vão, né, indo ao ar. Né? A internet hoje está muito atenta, assim, vamos quebrar a internet, porque vai ter muita referência, né, com todo respeito a todos os grandes, né, dramaturgos que são responsáveis por inserir a telenovela junto com a Rede Globo, né, nas nossas casas. Agora, de audiência, né, toda novela que começa, né, Nilson, é uma tortura para o autor a questão da audiência, né? Porque nos anos 80, né, as novelas que eram das 8, né, e hoje é das 9, tudo passava de 50 pontos, né? Tinha novela que chegava a 60, né, igual Roque Santeiro, Vale Tudo, que parou o Brasil praticamente, né, que pararam o Brasil praticamente, né? Então, eram muito. Você acha que as novelas, essa questão da audiência, tem a ver com a qualidade das novelas que estão sendo exibidas hoje? Ou você acha que realmente é por causa das novas tecnologias, né? Que agora, por exemplo, ao invés de ter muita gente assistindo Jornal Nacional, né, que eu acho que já começou, deixa eu ver. Isso, deve estar começando por agora. Muita gente está na live, deve estar acontecendo centenas de lives agora, entendeu? O que você acha, né, dessa questão da audiência? Né, principalmente no horário das 9. Bem, quando você cita audiência, eu acho que é preciso desconsiderar que as novelas antigas davam mais audiência do que hoje, porque a métrica, ela muda ao longo do tempo, entendeu? Então, a população aumenta, o número de televisores dentro de casa aumenta. Então, eu acho injusto comparar uma audiência de Roque Santeiro com as novelas atuais, porque em meados dos anos 80 as pessoas tinham apenas um aparelho de TV em casa, não existia internet, a única diversão da família era a TV que ficava na sala, em que a família se reunia para assistir a novela. Então é um cenário completamente adverso do que é hoje em dia. Hoje em dia a TV tem, a audiência está totalmente pulverizada, são vários, os membros da família, cada um tem a sua TV dentro do seu quarto. Então, é um outro cenário completamente diferente, e a TV aberta, ela tem uma concorrência muito grande com vários outros veículos que não tinha até a década de 80 ou até mesmo até a década de 90. Então, sim, existe essa pulverização, existe essa mudança de interesse. A televisão aberta, ela já não desperta mais tanto interesse como ela despertava antigamente. A novíssima geração, as pessoas que são crianças hoje, elas não aceitam mais a TV aberta, elas não sabem mais, elas não têm essa relação, essa relação cativa que nós tivemos, pessoas da nossa geração, ou mesmo pessoas mais jovens do que nós, 20 anos, elas cresceram com a televisão.
né, com a TV aberta como o único meio de entretenimento dentro de casa. As crianças novas, as crianças de hoje em dia, elas não têm mais essa ligação afetiva com a televisão. Aliás, elas não têm ligação nenhuma afetiva com a televisão. Elas têm a ligação afetiva com o celular, com o tablet, com o videogame, com outros formatos de entretenimento. Então, a concorrência existe e ela influencia, sim, com certeza, nas audiências da TV. Se houve queda na qualidade? Não, eu não acho que houve queda na qualidade. Continua se fazendo novelas tão boas quanto se fazia antigamente. Uma outra coisa que as pessoas que realmente reclamam muito, ou as pessoas que usam aquela frase clichê, as novelas antigamente eram melhores. Não é que as novelas eram melhores. Você era criança, você não tinha senso crítico para avaliar aquela novela. Então você aceitava tudo que passava na TV, para você era tudo lúdico, era tudo mágico, então por isso que você achava que elas eram melhores, entendeu? Hoje em dia você tem um senso mais apurado de crítica, então você aceita menos coisas que você aceitava quando eram crianças. E qualquer um de nós vai sempre carregar a memória afetiva, que é aquilo que nos marcou em determinados momentos da nossa vida. E a televisão, é um eletrodoméstico muito presente na vida do brasileiro, sempre vai haver alguma coisa associada à televisão, que faz parte da cultura popular, que faz parte da cultura pop. Então, tem todos esses, eu acho que existe toda essa abrangência, todos esses aspectos que devem ser levados em consideração quando se avalia ou quando se mede as audiências da TV, inclusive da TV aberta, inclusive do horário nobre. Sim, concordo com você. Tem o Julianson do Carmo, ele está fazendo uma pergunta que já estava incluída aqui na minha pauta. Qual a sua novela preferida? Só vale um, hein? A melhor novela de todas. Bem, a melhor novela de todas, na minha opinião, é Vale Tudo. Porque eu acho Vale Tudo uma novela extremamente redonda, uma novela que você tinha vontade de ver todos os dias e cada capítulo era uma sucessão de episódios que faziam com que você quisesse continuar no dia seguinte, ou seja, é um folhetim perfeito, é uma novela redonda, é uma novela atemporal, porque se passar hoje ela vai continuar sendo atual, apesar de não haver computador pessoal, né, apesar de não haver telefone celular, é uma novela atual, porque a temática é atual, porque o Brasil de 1988, o brasileiro de 1988, ele não é nada diferente do brasileiro do ano de 2020. Aliás, eu acho que até piorou, para falar a verdade. Então, para mim, a melhor novela é, sem dúvida, Vale Tudo. E aí, bem, você pediu para eu falar uma, né? Então eu só falei uma. Mas agora eu vou te deixar falar três. Então, as três novelas preferidas. Vale Tudo, mais duas, então. Mais duas. A segunda é Roque Santeiro. Olha só, Aguinaldo Silva nas duas, hein? As duas, Terceira... Roque Santeiro. Como eu acompanhei Roque Santeiro na época, eu lembro muito da repercussão. Era uma novela que todo mundo comentava, era uma novela amada, era uma novela, sabe, era uma novela divertidíssima, era uma novela que tinha uma trama extremamente boa, muito bem conduzida pelo Aguinaldo. Eu acho Vale Tudo, eu acho Roque Santeiro também uma joia, uma pérola da TV brasileira. Aí a terceira é que fica mais difícil, eu não sei te dizer, aí eu vou querer colocar uma novela das 7, talvez, que marcou a minha juventude nos anos 80, que as melhores novelas das 7 eram dos anos 80, né? Foram tantas, Guerra dos Sexos, do Silvio de Abreu, Cambalacho, Breque Chique, Elas por Elas, Que Rei Sou Eu, Top Model, muitas novelas boas dos anos 80 no horário das 7. Eu teria que parar para pensar e analisar qual que seria essa terceira colocada. Mas, de pronto, a primeira e a segunda que sempre respondo é Vale Tudo, seguida de Roque Santeiro. Eu gosto de Vale Tudo e A Viagem. Eu acho A Viagem uma novela, não só por causa da temática, não, porque... Mas eu achei que foi uma novela tão bem feita, né? Uma fotografia legal, uma direção legal. Eu acho que foi uma novela muito boa também, né? E também gosto muito. Né, Ivani Ribeiro, né, que eu acho que é um ícone. E o autor?
Agora eu vou te pegar, hein? O melhor. Não, sem ser injusto, você pode citar tema. Mas quais os autores que, independente da novela, qual o autor que você mais gosta? Ou se você quiser citar mais de um, não tem problema. Então, eu tenho, dos autores, eu sempre cito três, tá? Dois deles já estão mortos e um deles está aposentado. Dias Gomes, pelo conjunto da obra, por novelas geniais como Bem Amado, Roque Santeiro e Saramandaia. Apesar de eu não ter acompanhado Saramandaia e o Bem Amado em suas exibições originais, porque eu era muito criança quando elas passaram, então eu realmente não vi essas novelas na época em que elas foram exibidas, né? Ivani Ribeiro, que só por A Viagem, que você acabou de citar, e por Mulheres de Areia, ela merece tudo. São duas novelas incríveis, perfeitas, redondas, duas novelas maravilhosas. E também por outras. Ivani Ribeiro escrevia muito e escrevia dos mais variados temas, era uma autora muito eclética, enfim. E o meu terceiro autor, que é o autor que eu falei que está aposentado, é o Lauro César Muniz, que eu gosto muito do espírito libertário do Lauro, eu gosto muito das temáticas que o Lauro abordava, eu gosto muito da forma com que o Lauro peitava, inclusive a audiência, peitava a inteligência do público e discutia as várias abordagens que ele usou em suas novelas. Apesar, como eu falei lá no início do nosso papo, todos os autores têm novelas boas e novelas ruins. O Lauro também teve novelas ruins, né? Máscaras era uma novela muito infeliz, infelizmente. Mas só por O Salvador da Pátria, e Roda de Fogo, e Espelho Mágico, e O Casarão, e Escalada, o Lauro merece essa reverência. Sim, ele é muito bom mesmo, né? E, assim, como você falou, fica difícil de escolher, porque os autores, né, têm trabalhos bons, trabalhos ruins, né? E não que sejam ruins, às vezes trabalhos mais inexpressivos. Porque quando você faz um grande sucesso, né? Por exemplo, Avenida Brasil foi um grande sucesso, né? E depois de Avenida, né, vieram a Regra do Jogo e Segundo o Sol, que não alcançaram o mesmo sucesso. Então, acho que até para fazer um grande sucesso é perigoso, né? Eu acho que perigoso porque é perigoso porque sempre aumenta a expectativa, né? Sim. Então eu acho que muito da decepção com a Regra do Jogo veio por causa da expectativa muito elevada por causa de Avenida Brasil. Então, e a Regra do Jogo era uma novela assim muito... eu gosto da Regra do Jogo, para falar a verdade. Eu fiz um vídeo falando das melhores novelas da década e a Regra do Jogo está lá, inclusive. É que eu acho que a Regra do Jogo não deveria ter sido novela, deveria ter sido uma minissérie apenas com a trama central. Aquilo não era... A trama era muito boa, mas não era uma trama de novela. Deveria ser uma trama de minissérie, uma trama de série. Mas é isso. A expectativa era tão alta que as pessoas se decepcionaram totalmente com a Regra do Jogo, com certeza. Você vê, Vale Tudo está entre as nossas novelas preferidas. Já pensou se a Globo tivesse nos presenteado? Não que Fina Estampa, né, está aí com a audiência que eles, né, estão achando interessante, mas se fosse Vale Tudo, hein? Todo mundo ia pagar para ver. Maravilhoso. Teria sido maravilhoso. Só que aí... Nossa! Só que assim, Silvio, quando você fala todo mundo teria parado para ver, a gente precisa analisar também que às vezes a gente fala muito da nossa vila, né? Da nossa bolha. Nós não somos as pessoas medidas pela audiência. As pessoas que a audiência mede são as donas de casa. Então, qualquer buchicho que tem na internet não vai servir como parâmetro. Tanto que Fina Estampa, que é uma novela que a internet não comenta ou não festeja, é uma novela que tem uma audiência muito alta, entendeu? Sim. Então, são coisas díspares. Vale Tudo faria muito sucesso com o público da internet, das redes sociais. Mas será que faria sucesso com a dona de casa? Eu não sei, eu tenho minha dúvida. Sim, e uma coisa, né? Eu acho que todo mundo, algumas pessoas, né, criticaram muito, né, até na própria mídia,
né, a questão de Fina Estampa dá mais audiência do que Amor de Mãe. Mas o cenário é outro, né? Tem mais pessoas em casa. Né? Total, não. Total. Não tinha nem como dar menos, entendeu? Porque, né, em tempos de crise as pessoas cortam despesa, então muita gente corta TV a cabo, muita gente corta Netflix, fala, não, agora não é o momento, entendeu? Então, automaticamente, né, o canal que as pessoas têm mais mania de ficar ligado é o Globo mesmo. Então, né, então, nessa questão, a gente precisa levar em consideração também que a novela, como eu falei lá no início do nosso papo, ela sempre acompanha o que a sociedade o que está acontecendo com a sociedade naquele momento. Ou ela, às vezes, né, ela tenta captar o zeitgeist, que é o espírito do seu tempo, que poucas novelas conseguem. Eu acho que a Avenida Brasil conseguiu. Mas Fina Estampa já era uma novela que fazia uma reverência à chamada nova classe C, que em 2012 estava no seu auge, que era o público de menor poder aquisitivo, que estava com poder aquisitivo elevado. Então, era um público menos exigente com relação às telenovelas. E a novela tinha uma personagem central que refletia os valores da nova classe C. Assim como a Avenida Brasil, que veio na sequência, refletia também esse público, né? Que a família do Tufão era a família da nova classe C, a família que veio de baixo e ficou rica. A Griselda, o Pereirão, de Fina Estampa, ela era uma mulher de baixo que ficou rica. Ainda que não tivesse ficado rica por seu próprio esforço, mas porque ela ganhou na loteria, mas ela era uma mulher pobre que ficou rica da noite para o dia. Ou seja, era o sonho refletia o sonho de consumo das pessoas mais pobres. Então, era a telenovela Fina Estampa, lá em 2012, refletia o que o público queria ver naquele momento, entendeu? E, atualmente, a novela, e logo depois, a partir de 2013, esse cenário de nova classe C, ele mudou completamente, porque aí chegou uma grande crise política e econômica na qual nós nos afundamos hoje, na qual nós estamos afundados hoje, em 2020. E nesse tempo de pandemia, em que as pessoas estão presas em casa, ou pelo menos deveriam estar, né? Ou pelo menos no início da quarentena, as pessoas estavam mais em casa do que estão hoje, as pessoas não estão querendo muito ver a realidade nua e crua, elas estão com um certo... estão um tanto quanto enojadas da realidade nua e crua. Então, uma fantasia louca de uma Tereza Cristina maluca e uma Pereirão, que é uma figura totalmente caricata, isso meio que desopila da realidade dura, né, do dia a dia. Eu acho que esses foram os fatores que fizeram com que Fina Estampa fosse um sucesso lá em 2012 e repetisse o seu sucesso nesse momento. São novelas certas para os momentos certos, entendeu? Por isso que eu acho que Fina Estampa foi, sim, uma boa escolha para a Globo nesse momento de pandemia. Eu escrevi um texto falando sobre isso, né? Por que Fina Estampa foi uma boa escolha nesse momento. É claro que qualquer que fosse a escolha não iria agradar a todo mundo, mesmo se fosse Vale Tudo, também ia ter gente que não ia gostar. Eu, quando começa a Fina Estampa, eu desligo a TV, eu simplesmente não quero ver, não gosto da novela, não gostei quando passou em 2012, e não tem por que eu vê-la novamente. Eu vou fazer outras coisas, vou ver outras novelas no streaming, enfim. Mas a novela está aí com audiência alta, né? Agora, o último capítulo de novela é sempre polêmico. Vamos falar do público que acompanha a novela e está na internet, né? Desde que surgiu o Twitter, que popularizou mais, que as pessoas estão tendo mais acesso, nenhum final de novela agrada, né? É incrível. Eu falei, gente, é muito difícil, nenhum final agrada. Todo mundo põe defeito. Nem que seja uma cena, alguma coisa. Né? Mas isso sempre foi assim, desde os tempos, desde a década de 60, 70, é claro que não existia as redes sociais, não existia a internet, mas as pessoas ligavam para a Globo ou escreviam cartas nos jornais reclamando do final da novela. Isso sempre existiu. Agora, eu tenho dois assuntos que são polêmicos, mas são interessantes. Né? O primeiro é sobre essa renovação. Né? O Silvio de Abreu, que é hoje o atual diretor de dramaturgia, vamos falar de Globo, né, por enquanto, conseguiu, né, praticamente renovar, né, os autores de todos os horários. Né?
ou seja, né, no horário das 7 deu muito certo a renovação que ele fez, das 6 também está dando, das 9 começou mais agora, né? Você acha que, é uma pergunta, hein? Rola, tá rolando os bastidores há muito tempo, né? Que existe uma panelinha, só estão ficando autores que, né, fazem parte do grupo, que ele tem mais afinidade, etc. E os veteranos, né, estão todos sendo retirados, né? Portanto, que sobraram só Glória Pérez, Valci Carrasco e o João Emanuel, que eu acho que Valci Carrasco e o João Emanuel, né, nem são da geração de veteranos, porque o Valci Carrasco chegou na Globo com o Cravo e a Rosa, né? E o João Emanuel, eu não lembro, mas você deve saber mais ou menos quando ele chegou na Globo. Né? Então, eu não os considero. Então, eu acho que só restou a Glória. Você acha que isso é um processo normal, né? As pessoas, né, chegam a um ponto que tem que se aposentar mesmo? Ou você acha que pode ser mesmo essa afinidade que ele tem com esses novos, que talvez não se incomodam, né, de aceitar uma sugestão de mudança, muda aqui, muda ali, entendeu? E os veteranos geralmente não aceitam. O que você acha, na sua opinião? Olha, na minha opinião, o que acontece é que os autores envelhecem e envelhece também a sua escrita. Porque se você pegar bem, se você prestar bastante atenção, você vai ver, por exemplo, que qual foi o autor veterano que emplacou um grande sucesso por último? Não tem. Não tem. Gilberto Braga escreveu Babilônia. Manuel Carlos escreveu Em Família. Aguinaldo Silva escreveu Sétimo Guardião. Benedito Rui Barbosa escreveu Velho Chico. Quem mais? Bem, o Silvio não escreve há bastante tempo. Aí tem a Glória, mas a Glória ela não está velha, né? A Glória não é uma idosa. Então a Glória ainda tem bastante para contribuir para a teledramaturgia. O João Emanuel Carneiro e Valci Carrasco, como você mesmo falou, eles não se enquadram nessa questão dos veteranos. Eles também, pelo contrário, o João Emanuel Carneiro acho que é até mais jovem do que eu. Mas eu acho que esses autores mais velhos, eles precisam se aposentar mesmo, porque eles têm uma maior dificuldade para aguentar o ritmo da telenovela moderna, vamos dizer assim. O Benedito Rui Barbosa, por exemplo, ele já está muito idoso, ele não aguenta mais escrever uma novela. Então, adianta a gente exigir isso do Benedito? Eu acho que não adianta, entendeu? Ele tem que passar para as filhas dele, para Edmara e para Edilene, elas que têm que dar continuidade ao legado que ele deixou. O próprio Manuel Carlos, às vezes eu fico pensando, mas o Manuel Carlos quer mesmo continuar escrevendo novela? Será mesmo? Será que o Manuel Carlos não prefere cuidar da vidinha dele, se aposentar, ou escrever novelas mais curtas, minisséries? Porque a novela de 200 capítulos é uma estiva muito grande, exige muito do autor, exige inclusive fisicamente, entendeu? Porque escrever, a obrigatoriedade de sentar todos os dias para entregar um capítulo que seja, ela demanda um esforço físico muito grande, físico e intelectual. Isso acaba com a pessoa. Então, é uma estiva muito grande. Então, eu acho que os autores mais velhos, eles precisam mesmo descansar. E eu afirmo isso reforçando o que falei para você no início. Qual foi o último grande sucesso que os autores mais velhos deixaram para a gente? Não tem nenhum. Todos eles escreveram novelas abaixo do esperado, abaixo da audiência desejada, almejada. Com relação aos mais novos, o que eu posso falar para você é que, assim, eu estou falando com uma pessoa, eu estou falando com você, que é um candidato a autor de novela, que já escreveu sinopses, que já esteve ao passo de fazer parte de um grande projeto dentro da Globo. Ou seja, você conhece os meandros, você conhece os caminhos, você conhece as pessoas melhor do que eu não escrevo novela. Então você sabe dos problemas dos autores mais novos, você sabe se existem panelas,
Se existem panelinhas entre os mais novos e o Silvio de Abreu, eu não vou poder te responder simplesmente porque eu não sei. Não é o meu universo esse, entendeu? Você está falando de coisas que você sabe, mas eu não sei te responder isso. Mas eu acho... Eu já li alguma coisa sobre isso em alguns sites, etc. Eu pensei que você tinha lido. Não. O que eu acho, Silvio, eu acho muito válido o que o Silvio de Abreu está fazendo, que é dar vez aos mais novos. Eu acho extremamente positivo. Ele precisa fazer porque são esses mais novos que vão dar continuidade à telenovela, não são os veteranos. Os veteranos agora, é engraçado, né, Nilson, que as novelas, antigamente, né, dificilmente tinha uma novela com menos de 200 capítulos. Né? O Imigrante, se eu não me engano, você lembra? Acho que foram quase 500 capítulos, né? A novela eu não sei quantos capítulos... Eu não sei quantos capítulos teve Os Imigrantes, mas foi uma das novelas mais longas, né? Mas, assim, as novelas do SBT estão aí, né? Sim. Anos com a mesma novela. Agora, deixa eu te falar. Você tem uma coleção de disco invejável, inveja boa, se é que existe, né? Eu lembro que até meados de 80, e sabe que maravilha? Oh, isso aí vale ouro. Eu tive muito vinil, mas aí fui mudando, fui doando, né, emprestando e tudo, mas eu cheguei a ter uns 100, né, LPs de 100 novelas, entendeu? Aí depois eu parei. Como que você conseguiu? Você foi garimpando nos sebos, nos sebos de discos, né? Que diz como que você fez. E depois que mudou para CD, você sente falta do vinil ainda? Como que é isso? Que agora nem CD nem vinil, né? Agora é um álbum, né? Que é lançado muito assim, de qualquer forma, em vista do que era lançado antes, né? O que acontece é que eu sou um apaixonado por trilhas e novelas também. Quem segue meu trabalho sabe disso. Eu já postei no Instagram, nos stories, toda a minha coleção de LPs e novelas. Eu tenho uma coleção de mais ou menos 400 discos de novelas. São novelas de todas as emissoras, de todas as épocas. A minha coleção é uma coleção riquíssima. Tem muitos discos raros, inclusive, muito difíceis de achar. A maioria em estado muito bom, pelo menos a capa. E as pessoas sempre comentam, nossa, a capa tá nova, como é que você consegue? É que assim, tem que levar em consideração que eu faço essa coleção há 20, 30 anos, entendeu? São 20, 30 anos frequentando sebos. E eu sempre comprei em duplicidade. Sempre que eu encontrava uma capa em melhor estado, de um disco que eu já tinha em casa, eu comprava para substituí-lo. Por isso que as capas dos meus discos são tão novas. Porque eu sempre garimpei pelas capas mais novas dos discos que eu já tinha. Entendeu? Eu cansei de ter discos repetidos. Então eu sempre... O que eu tenho aqui são as capas mais bonitas que eu encontrei ao longo desses 30 anos garimpando sebos. Ah, tá. Mas a coleção sua é linda. E depois que passou para CD, você tem, de um certo tempo, passou a ser só CD. Você tem a coleção de CDs também? Então, o que eu tenho, Silvio, é que assim, quando os discos foram substituídos pelos CDs, eu passei então a comprar os CDs. Ok. E aí depois eu peguei toda a minha coleção de discos e passei tudo para CD. Eu tenho, além dos discos em vinil, eu tenho as trilhas em CD que eu gravei, que eu mandei gravar para CD. E tenho a minha coleção de CDs. Eu vou tentar mostrar aqui rapidamente, que ela está no outro local. Não sei se vocês conseguem ver. É que aqui, depois você vai fazer um vídeo dela para nós, aí, igual você fez com os discos, né? Imagina que essa quantidade que você está vendo aqui são 2 camadas, tem lá atrás também. E esses que aparecem aqui, ó, são as mais antigas, as trilhas mais antigas. Não sei se você consegue ver. Enfim, é depois isso. Você faz um vídeo e posta lá, que a gente está curioso, não só eu, mas eu tenho certeza que quem é amante das novelas e das trilhas, né, tá curioso para ver essa coleção. Nosso papo tá tão bom, né, mas já está chegando no final, nós temos só mais alguns minutinhos, e eu queria só fazer que você comentasse o seguinte, está sendo muito debatido hoje, essa questão da pandemia, né, os novos protocolos, né, que as novelas vão ser gravadas com certa distância, ou até mesmo inserir o tema em algumas novelas.
Você acha que... Eu conversei com o Alessandro Marçom numa live na semana passada, se eu não me engano, e a gente falou sobre isso, né? E ele acha bem difícil, né, como vai ser feita, né, essas gravações e tudo. Como que você acha? Você acha que vai ser possível voltar a gravar novela com esse distanciamento? Ou você acha que o ideal é continuar com reprise até ter uma vacina e tudo voltar ao normal? Eu acho bem complicado, eu não consigo prever o que vai ser, porque a gente simplesmente não consegue prever o que vai acontecer com a pandemia. Então é tudo imprevisível, né? Não é só a volta do trabalho, a volta à produção das telenovelas e séries, mas também a gente não sabe o que vai acontecer Sim. com a pandemia. Eu acho que daqui a um ano a gente ainda vai estar em estado de pandemia, infelizmente, porque no Brasil o cenário não é bom. Eu acho que vem aí uma catástrofe muito grande, infelizmente. Os cenários não são otimistas, pelo contrário. A maior preocupação tem como ter novelas sem beijos e abraços, carinhos e carícias? Então, aí é que tá. É difícil, é complicado. Os autores ter que mudar tudo e adequar de acordo com a pandemia. Eu acho bem complicado, viu? Não sei como é que vai ser isso. Eu acho que vai haver uma experiência com a continuação de Amor de Mãe, Salve-se Quem Puder. Eu acho que isso vai acontecer. Talvez Manuela Dias e Daniel Ortiz tenham que terminar as suas novelas nesse novo protocolo, e aí depois a Globo vai pensar e ver como que vai ser a produção das próximas. Eu acho que Amor de Mãe, Salve-se Quem Puder vão voltar, mas vão servir mais como experiência em época de pandemia, para depois a emissora então decidir o que fazer finalmente. Acho que vai ser assim. Sim. Querido, nós estamos chegando ao final, porque a live só pode ter 1 hora, senão a gente cai a qualquer momento. Eu perdi o tempo aí com esse negócio daquele, né, problema no começo. Mas eu queria muito te agradecer por ter, né, doado esse tempo aqui para mim. E estou à sua disposição, porque a gente não conseguiu responder nenhuma dúvida dos seus, né, seguidores, mas se você quiser, depois a gente marca outra e a gente bate um papo sobre essas dúvidas, tá? Eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma dúvida rapidinho. Posso fazer a pergunta? Sim, eu acho que dá tempo, rapidinho. É rapidinho. Como que pronuncia o seu sobrenome? Cerceau? Cerceau. Isso, se escreve Cerceau e é Cerceau, como se fosse o C-O com o tiozinho, né? Sou. Ok. Okay? É francês, né? Eu estou à disposição, se você quiser, depois, se os seus seguidores acharem conveniente, quiser, a gente bate um outro papo. E tem mais live, quinta-feira eu estou com o Leão Lobo, né, para ter um papo sobre os bastidores, né, das notícias sobre famosos e TV. Né, tenho com João Ximenes Braga, autor de Babilônia e de Lado a Lado, na próxima terça-feira eu vou estar batendo um papo com ele. Tenho com Marcílio Moraes, né, tem a Thelma Guedes, todos eles vão estar em lives futuras aqui comigo, eu vou estar divulgando a data, né? E conto com a presença de todos vocês que acompanharam a mim e do Nilson aqui. Conto com vocês acompanhando. Nós vamos bater muito papo sobre novela. E eu queria te agradecer muito, tá, pela atenção e te dizer até a próxima e estou aqui à disposição. Tá bom, obrigado a você. Fala bem de mim, hein? Obrigado, Silvio, pelo convite. Só queria então relembrar aos meus seguidores que o convite partiu do Silvio, né? Foi ele que me entrevistou, não foi o contrário, e que eu fiz a live porque não estava funcionando no perfil dele, aí a gente veio para o meu perfil. Mas também quero agradecer todos os seguidores do Silvio e meus que acompanharam a gente nesse bate-papo, espero que tenham gostado. Infelizmente a gente não pôde responder as perguntas de todos, todo mundo mandando tchau, abraço, um beijo para todos e obrigado pelo convite mais uma vez, Silvio, e até a próxima então. Tá. Tchau, tchau. Beijo para todos, beijo para você e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.